Easy pra mim. Perfeito. Bom, boa noite de novo. Essa é a terceira aula, aula 3, sobre arte tradicional. E esse é o nosso primeiro slide. O background é o mesmo, né? Ele tem as duas espadas de São Jorge na lateral esquerda, mais algumas na lateral direita. Tem um felino, que é uma chita, por detrás dessa espada de São Jorge, no lado direito. E no lado esquerdo ela está acima. Por trás dela e da espada de São Jorge, no lado esquerdo, nós temos 7 esboços de óleos. E também ao fundo, nós temos no lado direito folhas azuis caindo. Bom, eu escolhi uma arte que eu coloquei, que utiliza 2/3 do slide. É um círculo, é uma mandala, que eu pintei no ano de 2020. O nome se chama Telepatia. Ela é uma acrílica e PVA sobre MDF, que é o material que eu utilizei. Ela é uma mandala que ela não está bem centralizada, ela foi bem fluídica na hora de ser pintada, então não foi utilizado régua para medir, não foi seguindo um padrão assim de um perfeccionismo na geometria dela. Ela foi mais leve, né? Bom, ela tem, não sei se eu já falei, mas ela tem 1 metro de diâmetro e ela tem 9 milímetros de espessura. Nessa obra, nós temos uma árvore, que é uma figueira ao centro, e ela está sendo como se ela fosse vista do topo, né, da copa da árvore, para dentro assim até as raízes e o tronco, né? E acima dela tem as fases da lua, que estão no topo, nessa copa dessa árvore. Nós temos uma figura feminina, como se estivesse deitada abaixo da árvore, e ela é uma mulher de cabelos longos, cabelos negros, e a pele dela é uma pele branca, um tanto amarelada e rosada, e ela tá com um vestido longo rosa com umas flores na bainha do vestido. Ela está descalça. E ao outro lado nós temos um sátiro, uma figura masculina de mitologia, né? É uma mitologia nórdica, eu acho, se não me engano, mas ele é visto em outros tempos também, em outras, enfim. Mas essa figura nórdica, esse sátiro, ele tem uma pele marrom avermelhada. E, bom, o sátiro, ele tem metade do corpo é humano e uma parte do corpo é de um de um de um de uma espécie de mamífero que é um bode, né? Ou, enfim, um carneiro. E ele também tem os chifres de um carneiro e a barba dele é longa. Bom, e essa mandala me lembra muito a Jung, quando ele fala sobre o ânimos e a ânima, que são partes da nossa psique, então, parte da nossa mente, né? Cada um representa um lado, um fragmento da nossa consciência, né? É importante a gente dar uma lida, né, no trabalho do Jung, ou quem sabe também da Nise da Silveira, né? Bom, abaixo dessas duas figuras contém um rio, e esse rio ele se conecta de diversas formas
E o desenho que forma nesse rio, além de dois fluxos principais, né, que estão abaixo da árvore e ao mesmo tempo estão ao redor dela, temos o desenho da flor da vida, né, que ele forma esse rio. Bom, essa é a arte que eu coloquei para falar sobre arte tradicional. Bom, alguma dúvida até aqui? Isso. Bom, se no segundo slide está escrito: se está fora do digital, é tradicional. Lápis, giz, borracha, canetinhas, papéis, tintas, pincéis, telas e cavaletes. Na lateral, nós seguimos com visionário educativo. E eu coloquei uma fotografia, né? Que contém tubos de tinta. Temos lápis de cor, aquarela, pincéis. E, bom, a arte tradicional é tudo que não é digital, tudo aquilo eu, que eu posso tocar, né, para criar, por exemplo, esses materiais que eu falei para vocês, dentre outros milhares que a gente já viu na aula de materiais. Bom, para falar de criação, a gente tem que passar pela parte do início, né? Não é além dos materiais, né? Mas o fazer artístico. Para começar a fazer arte, a gente tem que pensar como que inicia uma forma. A gente pode vir daqui e destrinchando, né? E fazendo, desmontando um quebra-cabeça para descobrir as partes que compõem o todo, né? Antes da forma existir, eu coloquei alguns símbolos nesse terceiro slide e algumas palavras. Me perdoe que eu não fiz a descrição antes. No lado esquerdo está escrito elementos, no lado direito está escrito ponto, e aí tem alguns pontos de diversos tamanhos, são 6 pontos. Abaixo está escrito traço, que tem um traço, e abaixo está escrito forma, tem a forma de um coração, né? Não é o desenho real, científico de um coração, mas é a forma de um coração. E tem uma forma de um círculo. Bom, antes da gente chegar na forma, a gente tem o traço. A definir o traço que a gente vai utilizar é imprescindível, porque a gente vai utilizar o traço para fazer o esboço, a gente vai utilizar o traço para fazer a arte final, a gente vai, dependendo do que a gente vai utilizar de técnica de pintura, a gente vai utilizar o traço para pintura, e a gente tem o ponto, que é anterior ainda ao traço, porque o ponto, ele é, digamos, o início, peraí, deixa eu voltar, do traço, né? E a gente pode imaginar como se o traço, ou, ou melhor, a gente pode imaginar como se essa linha que tem de pontos aqui, ela fosse essa mesma linha de traço, né, completo, mas aqui ele está separado. E então a gente também consegue pensar no ponto como um elemento para fazer a forma, para criar texturas, para pintar, né? A gente passou pelo expressionismo, a gente viu algumas obras que os elementos, né, que compõem a obra, a forma com que ela foi pintada não são tão nítidas, né? A gente percebe que o pincel ele não foi pintado numa forma de traço, né? Não foi passado o pincel, ele foi meio que batidinho assim, né? Então a gente tem o ponto nisso também. E, enfim, do ponto
vem o traço e depois vem a forma. No quarto slide, eu coloquei formas como título e coloquei no lado esquerdo orgânicas, no lado direito geométricas. Essas são as duas formas, os dois tipos de formas que existem. As formas orgânicas, que seguem padrões naturais, como, por exemplo, eu coloquei ondas do mar, 2 vezes, inclusive. E uma outra forma que me lembra algum casco de tartaruga, mas como se estivesse vendo ele de lado, né? Tem umas outras formas ondulares, coloquei algumas formas de gota. E para demonstrar o que são formas orgânicas, né? As formas orgânicas, elas são isso, elas são elementos que nos remetem à natureza ou que são, né? Como flores, pássaros, enfim, tudo aquilo que é vivo. E os geométricos, as formas geométricas, ela não quer dizer que elas não sejam naturais, não sejam na natureza, como a gente tem padrões como a flor da vida, etc. Mas elas têm um padrão matemático exato. Então, elas costumam ser, a forma circular também entra aqui, apesar de ser muito orgânica, mas ela é uma forma que é matemática, ela é exata, mas está dentro da arte, que é mais humanas. Não sei se ficou confusa essa parte, mas, enfim, para a gente já ir pensando, né, como mesclar essas formas, como por exemplo, posso utilizar as formas geométricas para criar um padrão orgânico, como a flor da vida, né, que eu falei para vocês. Que, por exemplo, as nossas células, elas se multiplicam, né? Vou usar esse exemplo. E o padrão geométrico, ele é o padrão que se chama flor da vida. Vale a pena pesquisar sobre geometria, e também sobre formas orgânicas, é claro, mas se vocês acham interessante geometria, procurem pesquisar sobre as formas geométricas e como são os padrões dentro dela que tem na natureza, né, que contém na natureza. Alguma dúvida até aqui? Por mim, não. Tá bem. Bom, texturas. Hoje eu coloquei poucos slides, abrindo um parêntese, para a gente poder ir para a prática. Né? Esse quinto slide é sobre texturas. Eu escrevi um pequeno texto, está escrito. Você pode criar texturas através do uso de esponjas, pincéis, rolinhos, entre outros materiais, técnicas e ferramentas. Eu coloquei aqui um exemplo de técnica para criar texturas, que é a rachura, que também pode ser usada para criar texturas, além de criar o efeito de luz e sombra. A rachura se consiste, né, em criar um padrão de traço, né? Pode ser traços ondulados, podem ser traços de linha reta, enfim. E através desses padrões, né, desses padrões e dessa repetição, você cria o efeito de luz e sombra e também pode criar texturas, como textura de tecido, texturas de parede, enfim, tudo isso é possível com a rachura. E no caso, ela é mais utilizada para compor gravuras, ilustrações, né? E aqui eu coloquei alguns exemplos de criar texturas com esponjas, pincéis e rolinhos, por exemplo, né? Quando por exemplo, pega uma esponja de cozinha mesmo e a gente coloca tinta e vai colocando em cima da tela ou do papel, ela vai criar texturas diferentes. Então, o que é interessante é ir experimentando. Vocês também podem criar padrões de texturas, fazendo colagens de materiais junto da pintura de vocês, no caso, né, no bidimensional, que é o que a gente vem falando durante essa jornada artística. E também vocês podem utilizar o gesso acrílico, né? O gesso para colocar na tela e aí vocês criarem texturas
tridimensionais, digamos assim, sobre a tela e depois pintar. Bom, é muito da criatividade, daquilo que vocês sentirem né, no momento de criar. E eu sempre falo que eu acho interessante eu experimentar, né? Não se engessar, mas, por exemplo, usar o gesso. Bom, próximo slide. Bom, nesse próximo slide eu coloquei dois formatos diferentes de roda de cores ou círculo cromático, né? E um hemisfério de cores também. São duas figuras que contêm uma quantidade diferente, mas contém uma quantidade de cores que formam as cores do círculo cromático, né? No caso, as cores do arco-íris, digamos assim. Temos as primárias, as secundárias, as terciárias. Na figura 1, que é a figura 1.7, do livro Introdução à Teoria da Cor, da Luciana Marta Silveira, é um círculo cromático de Chevreul. Eu não sei pronunciar o nome dele corretamente, então vocês ignorem essa parte. E ele é um círculo cromático padrão, assim, ele tá de frente, né? Não tem nada de muito misterioso nele. Mas eu coloquei um, uma outra figura que é 1.6 no lado direito, que também é desse mesmo cientista, que ele criou o hemisfério de cores e é como se tivesse pego um globo e repartido ali no meio. E no, na parte horizontal, para a parte vertical, ele criou uma alusão à tridimensionalidade das cores do círculo cromático, né? E a gente tem na borda desse hemisfério, né? A gente tem ela mais saturada e no interior ela está menos saturada, né? Então, a parte externa ela tem mais purezas das cores e a parte interna ela já está mais diluída, certo? Alguma pergunta? Passar adiante. Tá. Próximo slide, eu coloquei um texto que diz a roda de cores ou círculo cromático é um instrumento essencial para artistas, pois é com ele que visualizamos cores que combinam de forma harmoniosa, podendo tirar nossas dúvidas, praticamente uma bússola para quem quer navegar no mundo colorido. Gente, vocês ignoram. Bom, mesmo que, por exemplo, eu já saiba quais são as cores complementares, quais são as cores primárias, secundárias e terciárias, essa ter assim, esse instrumento, essa bússola, junto comigo, ela é muito interessante porque ela me dá clareza, me dá firmeza para, por exemplo, tem uma dúvida, a cor azul ela é complementar da laranja, né, que tá no lado oposto, um complementar divino, que é chamado assim. Mas eu preciso usar ela extremamente saturada? Será que se eu não colocar ela mais amarelada e menos saturada não vai combinar também? Então a gente vai utilizando da roda de cores ou do círculo cromático para a gente fazer para a gente ter um norte realmente como uma bússola em qualquer momento de dúvida na hora de coloração de uma obra, na hora de composição também, né? Porque daí a gente sabe como compor os elementos da obra conforme as cores também, né? São diversas formas é claro, de compor, de criar, né? Mas é muito interessante a gente conhecer o círculo cromático, roda de cores. Bom, só vamos para o próximo. Aqui eu coloquei um exemplo, que são as diádicas complementares. Só um instantinho.
Bom, voltando. Eu coloquei aqui as diádicas complementares, que são elas são cores que elas estão exatamente no lado oposto, são cores que estão em lados diferentes na roda de cores, no círculo cromático, mas elas se complementam. Eu coloquei o porquê aqui, né? E isso é real, elas trazem conforto visual fisiológico, né? E elas também trazem um conforto simbólico e psíquico. Não é fontes da minha cabeça, são essa a fonte, né, que eu utilizei para trazer para vocês, né, é o livro Introdução à Teoria das Cores, da Luciana Marta Silveira. É um livro muito legal, ele é esplêndido, assim, para quem quer estudar as cores. E porque assim, a gente acaba durante o processo como artista sabendo quais são as cores complementares, a gente faz uma pesquisa e descobre. Mas cientificamente, às vezes a gente não tem noção de que realmente elas são complementares, porque elas, não só porque elas se complementam na natureza, o pôr do sol é bonito, porque naturalmente temos essas complementares, né? Mas por quê, né? Por que que isso acontece? E isso é real. Sim, daí a gente vai lá, pesquisa numa fonte segura, isso é muito importante, mesmo que seja a arte, ela continua sendo ciência também, né? Ainda mais as cores. Bom, aí a gente tem as tríadicas açoantes, perdão, e elas são conhecidas como o equilíbrio perfeito. O quê? É um triângulo equilátero, né? Ele tem os três lados iguais. E ao girar ele dentro da roda de cores, né? Porque tu consegue perceber que a gente utiliza de geometria para descobrir as cores que se complementam ou como o que elas nos remetem. E esse triângulo de cores, esse trio de cores, ele é conhecido por um equilíbrio perfeito. Eu coloquei resumidamente o que cada composição de cores nos remete. Eu vou repetir porque eu esqueci de fazer a descrição, né? No lado esquerdo, nós temos três círculos cromáticos em uma fotografia, né? E na primeira nós temos a cor vinho, é um tom de vinho, quase um violeta. No lado oposto está ligado ao verde. E essa dupla, ela forma uma diádica complementar. Do lado desse círculo, nós temos duas fitinhas com as duas cores que se ligam. Abaixo nós temos outro círculo que continua seguindo o mesmo padrão de círculo cromático, mas que tem um outro exemplo de cor complementar que está no oposto, né? Que é o azul e o laranja. É um azul da Prússia, assim, perto de um azul da Prússia. E é um laranja quase coral, assim. E aí do lado nós temos duas fitinhas também representando as duas cores como uma amostra. E isso é interessante que essa dupla ela é utilizada por uma escola, que é a escola do Senac, né? Eles utilizam bastante dessa cor. A gente pode perceber na publicidade, no marketing, que as cores complementares estão bem presentes. É só depois que a gente descobre, assim, os padrões, né? As composições e o que elas representam, a gente começa a observar, né? Dentro do design, da publicidade, como são utilizadas as cores. Fechando parênteses, abaixo desse segundo círculo, nós temos um terceiro círculo cromático, que também contém a roda de cores, né? Que é o círculo cromático, e as cores que se ligam é um tom de magenta com um tom de azul, um azul turquesa, assim. E do ladinho nós temos as duas fitas, né, das duas cores. E abaixo está escrito diádicas complementares, conforto visual, fisiológico,
né, que é o conforto visual, e é fisiológico porque ele é real, né, ele é físico. E nós temos o conforto simbólico, que é psíquico, ele é real, mental, né, e repito, a fonte dessa pesquisa, ela é a Introdução à Teoria das Cores, da Luciana Marta Silveira, que é um livro excelente. No lado direito, nós temos uma fotografia deste mesmo livro, que contém 4 círculos cromáticos. No primeiro, nós temos uma tríadica que tem um amarelo cádmio, um tom de magenta mais pro rosa e um tom de azul, digamos que é um azul céu, tá? Eles formam exatamente um triângulo e essas cores elas são conhecidas como tríadica soente, ou seja, elas trazem um equilíbrio perfeito. E é interessante observar que ao redor, né, formam desse círculo, né, nesse caso, esse círculo, existem diversos círculos cromáticos, sobram em cada parte do triângulo outras 3 cores, né, e, enfim. Nessa primeira, nós temos do lado também as fitinhas. No segundo, nós temos o triângulo girando um pouco. São exemplos de como utilizar, né, a tríade caçoente. A gente vai girando o círculo cromático ou girando o triângulo equilátero para encontrar as 3 cores que se complementam perfeitamente. Nesse segundo, nós temos a cor laranja, é um tom de vinho, e um azul turquesa, mas um pouco mais escuro, assim. E aí ao lado nós temos as 3 fitas. No lado esquerdo, abaixo do primeiro círculo, nós temos outro círculo cromático que segue as mesmas cores, mas que agora mostra outra tríade caçoente, que contém o azul da Prússia, o verde, um verde bandeira, e um vermelho, certo? E aí essas 3 cores elas estão representadas numa fitinha ao lado também. No quarto nós temos também no quarto triângulo 3 cores aqui, né? Só o nosso triângulo ele deu uma giradinha e tá marcando um tom de magenta, o azul é um azul da Prússia, mas é um azul mais claro, né? Não recordo agora exatamente qual, parece um bique, mas não é. E um verde mais claro também, tá? É importante a gente perceber também que nós temos uma cor primária e outras 2 cores, né? Uma que ela, ela é secundária, mas o azul ali nós temos digamos assim, uma mistura entre a secundária e a primária, né? E aí nós temos do lado as 3 fitinhas. Bom, abaixo nós temos escrito tríade, casaçoentes, equilíbrio perfeito. E embaixo o textinho, fonte, introdução à teoria das cores, Luciana Marta Silveira. Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Tá bem. Bom, Inclusive, agora eu consegui fazer um roxo aqui com giz, óleo, pastel. E eu fiquei muito feliz porque eu tava tentando e não conseguia. que legal. E tu tá experimentando pela primeira vez o giz pastel? Sim, para fazer mistura, sim. Mas, assim, eu nunca tinha experimentado fazendo mistura. E eu fiquei muito feliz. Que legal. Que bom. Fico feliz que você tá feliz. Tá experimentando. Bom, gente, eu coloquei nesse outro slide é um quadro, né, que ele tem amostras de cores e são assim as cores que o Chevreul
eu não sei pronunciar exatamente o nome desse cientista, mas ele experimentou, né, as cores e ele começou a observar para que outras cores, essas cores que ele tinha experimentado, se inclinavam. Então, isso também faz com que a gente pense, quando a gente for utilizar as cores, que a gente não precisa exatamente usar uma tríade caçoante, a gente pode utilizar de outras cores que se inclinam para aquela cor. Por exemplo, nós temos no primeiro quadro um vermelho e um laranja, e aí ele observou que a cor vermelha se inclinava para o violeta e a cor laranja se inclinava para o amarelo. E a gente pode perceber isso quando a gente observa, né, os dois quadradinhos, que eles estão separados por quadrados, assim, isso é uma tabela. Como isso acontece, né? Quais são as cores que assim a gente consegue, quando até de ler, assim, a gente já vê, né, que está acontecendo essa inclinação. E às vezes é natural também, né? Por exemplo, na segunda nós temos o vermelho e o amarelo. E o amarelo ele se inclina muito para o verde, né? E aí está escrito ali, inclusive, e o vermelho para o violeta novamente. Então, eu acho interessante como essas modificações observadas, como essas observações acontecem, porque quando a gente coloca o amarelo e o laranja, o vermelho e o laranja juntos, a gente tem uma sensação de agradável aos olhos. Realmente porque essas cores, apesar delas não serem as cores violeta e amarelo, elas se inclinam a essas cores e elas se tornam um complemento divino, são essa dupla aqui, o violeta e amarelo, eles são complementares. Então, o estudo das cores, ele é maravilhoso. Na terceira quadrado, nós temos um quadradinho vermelho e um azul. O vermelho, nesse caso aqui, né, nessa conjuntura aqui do vermelho e o azul, ele se inclina para o amarelo, né? E o azul, ele se inclina para o verde, né? É muito interessante a gente ir observando. Depois nós temos um tom de azul da Prússia, que é bem forte, junto com o vermelho. E esse azul, ele continua se inclinando para o azul, né? Ele não, talvez, assim, olhando parece a violeta, né? De tom, mas é um azul bem forte. E o vermelho para o amarelo. A gente tem uma segunda, que é o quinto quadradinho que tem o vermelho e um tom de violeta. E um violeta bem claro, assim. E quase, não dá para dizer que é um lilás, é mais um vinho violeta. Mas o vermelho ele se inclina para o amarelo e o violeta se inclina para o índigo, né? O azul índigo. Aí a gente tem, no próximo quadrado, a gente tem o laranja e o amarelo. E o laranja, naturalmente, a gente lembra do vermelho. E aqui diz, né? Claro, inclina-se para o vermelho e o amarelo inclina-se para o verde. Bom, nos quadrados ao lado a gente tem o verde e o laranja. E as modificações observadas são que o laranja se inclina para o vermelho e o verde se inclina para o azul, né? E são cores quentes e frias, né? Depois a gente tem um laranja e um azul da Prússia, e o azul continua se inclinando cada vez mais para o azul, e já o laranja se inclina para o amarelo. Depois nós temos o violeta e o laranja, nós temos que essa combinação, o laranja, ele se inclina para o amarelo, e a gente tem aqui que o violeta se inclina para o índigo, né? Para o azul índigo. Aí, após, nós temos a combinação do amarelo com o verde, e o amarelo se inclina para o laranja, e o verde se inclina para o azul. Próximo, nós temos o azul e o amarelo, ou melhor, o amarelo e o azul. E nós temos o amarelo se inclinando para o laranja, e o azul se inclinando para o índio, para um azul mais escuro, né?
E aí nós temos, no próximo quadrado, o verde e o azul claro, né? Que é o mesmo de cima, mas aí o verde se inclina para o amarelo e o azul se inclina para o índico. Depois nós temos um outro, a última coluna, com 5 quadros. No primeiro quadro nós temos o verde e o azul da Prússia, o azul índico, que inclina-se o azul para o violeta, né? Nesse caso, nessa conjuntura, e o verde inclina-se para o amarelo. Depois nós temos o violeta, o verde e o violeta, onde o verde se inclina para o amarelo e o violeta se inclina para o vermelho. Interessante essa combinação. Depois nós temos um azul mais claro e o azul índigo. E o azul mais claro se inclina para o verde e o azul índigo para o violeta. Mas aí no caso é um tom de violeta mais escuro que esse nós tínhamos anteriormente. Depois nós temos. Só um instantinho. Tá. Nós temos o. Onde eu estava aqui? Nós temos o azul e o tom de violeta, que é clarinho, que é quase um lilás, né? E o azul ele se inclina para o verde e esse tom de violeta quase lilás inclina-se para o vermelho. Depois nós temos o azul índigo, que inclina-se para o azul, e a gente tem o violeta, que se inclina para o vermelho. Essas são combinações, né? Tem um mais em cada uma dessas combinações. E como essas cores elas fazem com que a nossa percepção, né? Como elas se modificam diante da luz e a gente também tem uma percepção sobre elas. O quadro é o 1.1 do método de observação do Chevreul, certo? Eu coloquei no próximo slide uma foto do livro, que tem um monte de post-it colado, que o nome do livro é Introdução à Teoria da Cor. Eu já falei sobre ele em outros slides. E ele é da Luciana Marta Silveira. E, bom, contém na capa uma aquarela que o fundo é laranja, tem vários guarda-chuvas ligados por fios vermelhos, e esses guarda-chuvas estão coloridos, são 9, em torno de 12 guarda-chuvas, e abaixo nós temos um mosaico de folhas, que nos lembra muito o trevo de 4 folhas, também aquarelado em tons de violeta, em tons de amarelo. E ao meio está escrito editora UTF-PR. Certo? Próximo slide. Eu coloquei aqui, quando for criar, seja algo planejado ou espontâneo, entregue-se. Flua, respire, beba água e use o que você tem. E faça o melhor. Boas referências estão sempre na natureza. Eu já falei isso para vocês. E é importante procurar elementos da natureza quando querem referências. É muito importante mesmo. E coloquei aqui também, selecione-as e anote, e tenha com você sempre um caderninho ou algumas folhas. É importante, caneta ou lápis. Anote suas ideias, insights, e confie na sua criatividade. Viva a arte e estude. Por fim desse slide, eu coloquei uma obra que foi uma encomenda de uma professora. É uma obra que contém várias mulheres em um círculo em uma floresta, e nós temos 2 árvores principais na lateral. Em cada uma dessas árvores está subindo uma jiboia. Temos um elemento por detrás, né, dessa árvore, que tem uma coruja. Não está perceptível na foto, mas no lado esquerdo nós temos por detrás uma onça pintada. Nesse círculo de mulheres nós temos vários elementos, começando da esquerda para a direita. Nós temos bem no canto da esquerda a Malala, Anne Frank, Sônia Guajajara, perdão. Nós temos aqui a Maria da Penha, Sônia Guajajara,
Mercedes Sosa, nós temos Rosa Parks, Dandara, nós temos Marielle Franco, Frida Kahlo, Elza Soares e aqui nós temos Joana d'Arc. Né? Foi uma encomenda para uma professora de história. E essas mulheres elas estão formando um círculo e desse círculo fluem das suas mentes, do seu espírito, uma energia que forma, né, uma espécie de desenho de flor da vida que sobe em uma espiral e flui para o céu, né, para o alto. E no fundo, bem ao fundo, nós temos um céu azul estrelado com uma lua cheia. Essa tela eu confeccionei ela e eu fiz o acabamento dela em verniz brilhoso. Nós temos na fotografia um reflexo. Eu utilizei acrílica e tempera ovo sobre essa tela para pintar. Ela tem 72,25 centímetros e 67,5. É do ano de 2020. E o nome é A Força. Eu coloquei aqui uma frase do Sérgio Vaz, que é um poeta, que diz vida louca quem estuda, que é uma frase de uma baita de uma poesia dele. E também coloquei aqui, muito grata por vocês fazerem parte dessa jornada artística gratuita. Certo? Então tá. Vamos lá. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta quanto a este conteúdo, para nós darmos continuidade na próxima 1 hora e 10 minutos fazendo arte. Beleza. Bom, esse momento agora que vai vir agora do fazer artístico, se vocês quiserem ligar as câmeras e mostrarem a arte ou o esboço que vocês estiverem fazendo, sinta-se à vontade, acho que vai ser muito legal a gente ter esse momento de troca. Eu vou organizar aqui, eu montei um espaço aqui para mostrar para vocês uma outra roda de cores, a roda de cores que eu aprendi a fazer já faz algum tempo. E se vocês quiserem colocar essa tela, eu não sei, acho que tá boa a nitidez. Se vocês quiserem ligar o microfone, agora é a hora, porque eu vou colocar também uma música bem de leve, de fundo, assim, pra gente ir conversando e tá fazendo arte junto, ser um momento legal, assim, de criar, né? Não se sintam acanhados. Não precisa aparecer, claro, no vídeo, se vocês não quiserem, jamais, né? Então, sintam-se obrigadas. E, bom, vocês me dão uns minutinhos para mim tomar uma água. E, enfim, é isso. Alguma dúvida? Por favor, falem comigo, para mim saber. É algo livre pra gente criar? Oi? É algo livre pra gente criar? Então, eu tenho uma sugestão que é a sugestão que eu tenho desde hoje de manhã, que eu estava pensando sobre isso, né? Vamos fazer algo livre. Eu pensei em algo ligado ao oceano. Eu não sei se vocês acham legal, mas eu acho massa. E se vocês toparem, né? Certo? Por mim, pode ser. Eu gosto. Legal. E assim, eu só vou dar uma saída, tipo, de 2 minutos para mim beber água e ir no banheiro. E eu volto com essa roda de cores aqui, ó. Que ela tem quase uma árvore da vida. Eu aprendi ela com o meu professor, que eu tive de pintura fazem uns 4 anos.
E ele dava aulas gratuitas, o nome dele é Alceu. E ele é um senhor já. E ele foi viajar, ele foi para Roma e tal. E foi fazer uma exposição lá. E ele aprendeu muitas coisas. E aí, dizendo ele que esse é o mesmo roda de cores assim que o Leonardo da Vinci usava. Que, que são essa composição de cores, né? Não é, por exemplo, o vermelho sangue, é o magenta. Então, e eu utilizo até hoje essa roda de cores, eu gosto bastante dela, assim, ela é uma roda de cores que eu tenho uma fidelidade com ela, assim. Eu tenho bons resultados com ela e eu quero muito ensinar para vocês, acho que vocês vão gostar. E aí eu já volto rapidinho e mostro para vocês, pode ser? Pode ser. Então tá, eu vou colocar uma música de fundo aqui. Se vocês me digam se tá rolando, tá? Tá funcionando? Sim. Então tá bom, já volto. Todo peso que você carrega, um dia vai virando. Que a terra toda que te cerca vai te dar em dobro todas as sementes que você plantou. Todo céu da primavera vai te recordar o tanto de pessoas que você amou. O alecrim que te perfuma é pra te lembrar de quem te quis bem, de quem te cuidou. Quando o pensamento é forte, dele nasce um homem que plantar a terra pra colher feijão. Quando a vida traz a morte, não importa a sorte, basta ter verdade no seu coração. Esse frio que te congela é pra te lembrar dos tempos difíceis que você viveu. Todo bicho que te ama vem de todo amor que você doou. Se nessa espera em outra espera, vamos em busca do sol. O novo, o velho, sonho, mistério, tudo se torna um só. Se nessa espera, em outra espera, vamos em busca do sol. O novo, o velho, sonho, mistério, tudo se torna um só. Então tá, vamos lá. Eu vou deixar a câmera que tá mostrando aqui a tela ligada e vou desligar a minha aqui, senão eu vou ficar de costas para vocês. E assim, eu vou ir falando, vocês, por favor, conversem comigo para saber se tá tudo certo. E vamos interagindo, né? E bom, é isso, tá bom? Tá bom. Eu tenho uma pergunta. Eu tava misturando as cores, agora minha mão tá tudo manchada. O que que eu faço? Lava. Tá bom. Se quiser, né? Se não quiser também, fica de boas. Ossos do ofício. Fazer arte sempre dá umas sujeirinhas de vez em quando. Roupa manchada. Por aí vai. No caso, eu perguntar como é que eu faço pra evitar isso, não o que que eu deveria fazer.
Tipo, o que eu faço? Eu vou lavar as mãos. Desculpa. Ai. Não, eu que fiz a pergunta errada mesmo. Olha, O jeito de se expressar. evitar, eu não sei assim exatamente o que fazer para evitar. O que, que eu posso te dar? Sugerir é tu não colocar, por exemplo, roupas que tu não quer que manche. Porque às vezes é inevitável, sabe? Às vezes é que nem quando tá pintando com café do lado e aí limpa o pincel na xícara de café em vez do pote da água. É inevitável. Isso vai acontecer alguma vez na vida, sabe? E, bom, assim, Obrigada. se tu não quer se sujar as tuas mãos, usa luva, né? No caso, eu usaria luva se fosse utilizar tinta a óleo, né? Mas material a base de água não tem uma necessidade, assim, de usar luva só se tu não quer se sujar mesmo. Mas daí É isso que vai no te dar... caso não é por conta de eu me sujar, é que quando eu vou pintar daí mancha toda a folha onde eu não quero. Ah, tá, tu tá pintando. Tá, É que eu tô fazendo com giz. tá. O que, que tu pode fazer é colocar uma outra folha embaixo da tua mão. Tá, obrigada. De nada. Bom, pessoal, esse aqui é o círculo cromático que eu tava mostrando pra vocês. Vocês vão me dizendo se tá bom, tá legal, dá pra ver, tá tranquilo. Tá? A gente tem as cores primárias, né, que estão aqui, são essas três, tá? Se vocês quiserem anotar, na hora de vocês comprarem tinta ou, enfim, quiserem saber na hora de misturar, é bem legal. E todas as outras cores foram feitas utilizando essas três cores, mais a adição do branco, né? Então, essa aqui é o... Se vocês quiserem fazer esse mesmo esquema aqui de círculo cromático, é uma boa, tá? Nós temos o magenta, tá? O amarelo de cádmio, médio, e o azul da Prússia. Essas três cores são as cores primárias, tá? Certo? Aí nós temos nas secundárias o roxo. Aqui dá outro triângulo, né? O roxo, o verde e o laranja, né? Bom, esse laranja ele não surgiu do nada, né? Ele é a mistura de duas primárias, que é o magenta e o amarelo. E aí ele trouxe essa secundária, essa mistura, né? E depois... Alguém mandou mensagem? Uma dúvida. No caso de eu não ter as mesmas cores assim, iguais, essas que você está mostrando, eu posso usar umas que chegam próximas? Sim, tu pode utilizar, nesse caso, o azul, o amarelo, o azul, o amarelo e o vermelho. Tá? Azul, amarelo e vermelho. Essas seriam as primárias. E isso, são as primárias. Mas quando a gente for pintar, por exemplo, quando tu for, em algum momento, quiser utilizar tinta acrílica, por exemplo, ou a óleo, tu quiser melhorar a tua composição, porque eu acredito assim, muito que essa tríade de cores, assim, ela traz uma composição muito... Ela dá um ar muito mais vivo, assim, nas cores. E ela nos possibilita a mistura melhor. Porque quando a gente mistura, por exemplo, o vermelho e o azul na têmpera, se a gente não faz uma medida correta, assim, ele costuma ir direto para o marrom, né? Não sei se tu já viu alguma... Eu tenho até um vídeo, assim, de uma professora que ela vai fazer uma mistura na internet para dar aula. E acaba ficando marrom ao invés de ficar roxo, né? É por causa das primárias, tá? Tenta utilizar dessas, assim, claro, né? Utiliza o que tu tem, óbvio, né? Sempre. Mas quando tu puder e tiver oportunidade, vai pro magenta. Ou encontra o magenta para misturar com o azul. Certo? Sim,
Eu acho que eu até sei qual é o vídeo. É um vídeo infantil, né? De uma música infantil. Sim. É bem engraçadinho. Tá bom, obrigada. De nada. Não, não que seja um problema, tá? Só tem um trabalho extra, assim, para encontrar exatamente o roxo, tá? Bom, e aí, no caso, a gente vai misturar. Inclusive, esse vermelho, ele é feito com esse magenta e o amarelo para chegar no vermelho. Pô, é bem interessante, assim. Aí nós temos a mistura do azul da Prússia com o amarelo de cádmio médio, o verde, né? Certo? Aí nós temos as terciárias. As terciárias, elas são o quê? Elas são uma mistura das duas secundárias, tá? Quando eu misturo laranja com roxo, eu tenho terra de siena queimada. Quando eu misturo laranja com verde, eu tenho o terra de siena natural. E quando eu misturo o roxo com verde, eu encontro sombra natural. Então, assim, eu não preciso, por exemplo, comprar uma cor de cada, quando na verdade eu posso fazer uma economia e não preciso comprar, por exemplo, uma paleta inteira de cores, vários tubos de tinta, gastar um dinheiro super extra, quando na verdade eu preciso ter essas únicas 3 cores aqui, né? Então, se caso algum de vocês vá, né, investir em algum momento, tá pensando, não se afode, assim, na hora de comprar as tintas e pensa na economia, né? Tu não precisa comprar uma de cada, quando tu comprar as primárias, tu já tem o arco-íris inteiro, né? Só saber misturar as tintas. E aí, a gente utiliza uma outra cor, que é a cor branca, que é a não cor, digamos assim. E que é pra gente ir trabalhando com a saturação, né? Tirar a saturação da cor, né? No caso, se eu misturar as 3 cores aqui, a terra de siena queimada, a terra de siena queimada, a terra de siena natural e a sombra natural, eu vou ter o cinza, um cinza bem escuro, ele fica quase um preto. E quase esse preto aqui que nós estamos, que tem aqui dos dias, ele vai ficar assim, ó. E a gente chama ele de cinza, né? Ou preto, né? Ou então, ó, acho que esqueci o nome agora. Mas enfim, quando tu misturar todas essas 3 cores, tu vai chegar ao preto. E aí, conforme a adição do branco, tu vai trabalhando em cinzas, ó, cores de cinza, né? Então é bem interessante, assim, como eu falei para vocês, trabalhar com economia, usem essas 3 cores aqui e comprem um tubo de tinta branca. E tá feita a festa. A partir disso, consegue fazer todas as outras cores, né? Bom, eu vou mostrar para vocês como eu faço. Eu não sei se vocês querem anotar, eu vou deixar aqui mais um segundinho. Isso, deixa só mais um pouquinho. Tá bom, tranquilo. Me avisem a hora que estiver pronto, tá?
uma dúvida. Para conseguir, então, o marrom, seria a mistura do roxo com o laranja? O roxo com laranja. Não, aqui tu vai encontrar o terra de siena queimada. Ele é um tom de marrom. Mas para te encontrar um marrom escuro, por exemplo, tu pode misturar o roxo com o amarelo. Ou, Sim. ou por exemplo, o magenta com o verde, Uhum. certo? Porque existem vários tons de marrom, sombra. Essas terciárias aqui, elas são as terciárias que são utilizadas para sombras e luzes, por exemplo. Então, elas são bem esse nome assim, terra de cena queimada, terra de cena natural e sombra natural. Parece preto aqui, talvez. É, quase um cinza, um azul jeans, assim, mas é chamado de sombra natural. Mas, por exemplo, que nem eu te falei, que é um tom de marrom escuro, marrom claro, utiliza o magenta com o verde, ou então o roxo com o amarelo, que dá um marrom muito bonito, inclusive. Enfim, claro que tu pode trabalhar essas duas, né? Mas ele vai ficar nessa linha tonal aqui. Ah, entendi. E tem, eu não lembro agora, tu comentou no comecinho, tem um nome específico para esse tipo de mistura desse formato aí? Então, esse círculo cromático, né? Segundo o meu professor, que foi meu professor, que é o Alceu, ele disse que é o mesmo círculo cromático, né? Que a mesma roda de cores que o Leonardo da Vinci usava, né? Então é essa aqui, né? É a mesma cor do Semic também, né? Tranquilo? Não sei se eu consegui sanar tua dúvida, Tainá. Conseguiu sim. Eu tô bem perdida aqui com as misturas, mas eu não tô fazendo com tinta, né? Eu tô fazendo com canetinha, daí não deu muito certo, né? Porque é diferente da tinta, né? Mas tô anotando sim qual seria a cor que ficaria, né? Tem uma sugestão quando tu quiser misturar canetinha, é tu misturar ela num plástico, numa folha de plástico transparente, assim. Ah, sim. Aí tu consegue misturar as cores, tipo, passa a tinta, digamos, passa a tinta aqui, né? E aí depois tu passa uma outra tinta aqui, e daí tu dobra o plástico, tu consegue misturar as cores, né? E aí tu pode misturar com água. É uma forma, assim, para tentar fazer tipo, uma aquarela, assim, econômica. Sim, verdade. Sim. Gambiarras, né? Quem nunca tentou fazer alguma gambiarra, né, como artista? Eu tô Pedro. pintando aqui um negócio com o giz pastel amarelo e a cor do papel é cinza. E pra mim, tipo, de vez ficar amarelo, tá ficando verde, parece. Sei Sim, lá. sim, faz sentido, porque se for um cinza azulado, daí vai ficar verde. Ah, Uhum. Me avisem a hora que vocês tiverem feito a roda de cores, daí nós vamos fazer uma pintura. e eu que já tava fazendo a pintura de vez o rodapé. Vou fazer agora, peraí.
A roda de cores, eu posso enviar depois para vocês a foto no Ok. grupo. Eu falei rodapé, não sei porque eu falei isso. Tranquilo, sem problema. Ai, se pudesse enviar a roda, eu ia ficar muito feliz. Porque eu fiz uma bagunça aqui. Eu envio ela para vocês, pode deixar, Tá bom. tá bom? Então tá, então vamos embora. Então, vocês podem trabalhar com referências, né? Que a gente falei para vocês que é legal. Tipo, eu sugeria oceano, né? Então, vocês podem pesquisar sobre as cores, né, do oceano, sobre como ele se movimenta, quais são cada lugar, né, tem uma tonalidade de azul diferente, alguns são mais escuros, outros são mais claros, enfim, e pesquisar também animais, enfim, né, e como eu costumo pintar, nem sempre eu utilizo perspectiva, dependendo de como eu estou fazendo a pintura. Por exemplo, eu tô com vontade de pintar já faz o dia todo, né? Que eu tô me segurando para esse momento. Às vezes, quando a gente vai compor uma tela e a gente vai no flow, assim, não está programando assim como vai ser a tela, mas não está, por exemplo, imaginando como vai ser o fundo ou coisa do tipo, mas tem algum elemento que tu gostaria de colocar centralizado ou algum outro elemento que vocês gostariam de, de esboçando, né? Tipo, onde eu vou colocar tal coisa, né? Esse é um momento, assim, primeiro o esboço, ele pode ser feito em uma folha e depois vocês passarem para a tela, ou vocês podem ir direto, ou mesma coisa no papel, né? Vocês podem fazer já a primeira parte, né? A primeiro esboço no papel para depois transferir para outro papel, ou vocês podem ir direto, né? Tudo tudo depende do fluxo de cada artista, né? Cada artista trabalha de uma maneira. É claro que algumas fórmulas elas são boas, né? São importantes. Como por exemplo, eu quero que essa parte aqui, essa concha que eu vou fazer, ela esteja no primeiro plano, né? Primeiríssimo plano, então ela vai estar bem na frente. E eu quero que tenham outros elementos atrás. Então eu tenho noção, por exemplo, de onde eu quero que seja o horizonte. Então eu já vou colocando lá uma linha do horizonte, tá? O horizonte eu quero que seja aqui, por exemplo, tá? Então quer dizer que os meus olhos, eles estão vendo essa parte aqui, tá? E aí, essa linha do horizonte, ela pode se mover. Por exemplo, se eu estiver abaixo da linha do horizonte, essa concha está acima, então eu tô, por exemplo, estou sentada aqui, visualizando de um lugar mais longe, assim, um pouco mais baixo. Então, quer dizer que a linha do horizonte ela pode estar mais alta ainda, né? Ou o mar tá vindo, né? Enfim, eu posso. Olha, esse aqui é o tal do famoso limpa-tipos que eu falei pra vocês. Parece um chiclete usado. E aí, assim. Façam, né, a linha do horizonte de vocês, onde é que está a altura dos olhos, é claro. Descubram onde vocês querem colocar. Podem pesquisar uma referência já de um lugar, né? Vocês, esse lugar, essa fotografia, ou, enfim, já me dá uma noção de onde eu quero que seja a minha linha do horizonte, né? Bom, eu estou fazendo aqui, se vocês quiserem compartilhar a tela de vocês, se quiserem mostrando o que vocês estão fazendo também. Sintam-se à vontade, vai ser muito legal. Não vou me sentir só eu aqui desenhando. E, bom, né?
Estou procurando aqui qual lugar que eu gostaria mais de ter a minha linha do horizonte. E... eu ainda acho que essa aqui tá melhor. Bom, esse aqui é o meu elemento principal. Eu posso trabalhar com diversas formas de composição. Né? Posso trabalhar com a composição na lateral esquerda, na lateral direita. E é legal a gente saber que os nossos olhos, eles leem a arte, é um vício do olho. Eles leem a arte igual ler livro, né? Nós aprendemos a ler livro da esquerda para a direita. Então, naturalmente, né, quando a gente vai olhando uma tela, a gente vai se atendo, né, aos da esquerda para a direita, né? Ou ao C. Então, assim, às vezes, se a gente coloca uma obra, em uma obra a gente coloca um elemento central, assim, e a gente coloca um outro elemento aqui, por exemplo, bem provável que esse elemento aqui vai roubar a cena, né? Em algum momento não vai ser esse elemento principal aqui que vai estar no foco. Composição, a gente vai descobrindo algumas coisas assim, pontos chaves na tela, né? E é uma matemática, tem uma matemática por detrás desses pontos, né? Que é a proporção áurea. E a gente utiliza de proporção áurea, assim, para criar. Então, se alguém quiser estudar proporção áurea, a arte também tem isso, tá? Não está só no fazer. Assim, com o tempo, às vezes, a gente vai decorando os pontos numa tela, né? A gente sabe, assim, mais ou menos, onde é que fica um dos pontos áureos, né? Dela. E aí a gente vai criando, né? Bom, é bom pensar também, né? Que tá, e aí vai ser de noite, vai ser de dia. E também o azul, né? Não sei se vocês já perceberam, mas a atmosfera da Terra ela fica azul, né? Conforme vai anoitecendo, conforme vai se distanciando, os elementos que estão mais a fundo, eles estão azuis, né? Isso é muito interessante também. Bom, eu estou escolhendo aqui como é que eu vou colocar os elementos dentro da minha tela, né? E estou pensando em mudar isso aqui um pouco. Eu tenho um vício artístico, assim, de centralizar alguns elementos, né? E eu também busco referências, eu abri aqui já um Pinterest para me dar uma olhada em fotografias de conchas. Vou mostrar para vocês verem. Deixa eu ver se tem aqui como mostrar. Eu tô esperando, eu quebrei meu giz em 3 pedaços. Ali, ó, fotografias de conchas. Tá. Referências, tá, pessoal? Certo. Vocês viram no fundo tem uma obra minha que tem um semi-nude, tá, pessoal? Então, não, só para avisar, assim, tem um retrato, assim, de personagem, enfim. Só para não ter problemas depois. Não que apareça alguma coisa, tá?
continuarmos na transparência. Bom, eu não sei vocês, mas quando eu era criança, tinha uma concha que eu fazia de telefone. Não sei se vocês tiveram uma fase assim, ou se você já tinha um telefone. Mas eu lembro, tem uma fotografia, inclusive, minha quando era criança, segurando uma concha e fazendo ela de telefone. E assim, interessante. Eu gosto muito, assim, de elementos marinhos e oceânicos, acho interessante, né? E as conchas, né? Esses caracóis, eles têm um padrão geométrico muito bonito, que é o espiral, né? Eu já guardava as conchas dentro de um pote. Aí uma vez começou a feder e a gente não sabia o que que era. Aí a gente foi procurar, eram as conchas guardadas dentro de uma lata de Nescau. Capaz, mas tu guardou com os bichinhos dentro. Não sei, eu só guardei elas fechadas lá dentro e já era. Barbaridade. Eu tô colocando. Não sei se eu. Ah, Luna. Oi, Luna. Boa noite. Vou colocar agora um set de música que é da DJ Mosaico Fluido. O nome é Pra Você. É bem legal, assim. Bom, sobre os elementos que a gente conversou, vocês lembram, né? Sobre traço e forma. Imagina que cada traço desses aqui formou essa concha, né? Que é uma forma orgânica, né? Uma forma geométrica, assim, uma forma orgânica. E, bom, aqui estamos, né? Alguma dúvida? Bom, vou então colocando aqui. Não sei se vocês podem acompanhar esses processos enquanto eu estou falando. Se vocês tiverem alguma dúvida. Eu gosto bastante. Inclusive, eu tava aqui tentando fazer pela primeira vez uma baleia. Legal. E é muito difícil. Porque eu acho que, querendo ou não, eu não sei, eu, por exemplo, eu ainda não tenho um estilo assim definido, né? Então, às vezes, eu tento fazer assim do meu jeito, né? Mas às vezes eu percebo que eu tento fazer realista, mas não consigo, né? Porque eu ainda não sei fazer realismo, né? E aí às vezes fica meio estranho. Eu acho, pelo menos, que fica estranho. Sim, mas o teu objetivo é trabalhar com realismo. Não. É só uma tendência que a gente tem a tentar fazer com que fique realista, né? Sim. Tem uma situação assim que é legal a gente falar, assim, que começa pela forma mais fácil, né? Tipo, eu fui indo, né? Mas tu pode, por exemplo, tu vai fazer a baleia. É uma baleia. Como é que é essa baleia? Ela tá vindo da onde? Onde tá o rabo dela, né? Enfim. Como é que ela é? Ela é uma cachalote, ela é uma baleia branca. Como é que tá as tuas referências? Tipo, vai pela forma básica. Se ainda é difícil, vai por círculos, né? Vai fazendo vários círculos e depois tu vai trabalhando esse círculo, né? Pra encontrar dentro, assim, ao redor, né, o animal.
é que ela, eu tô esboçando, tá, gente? Sem referência nenhuma aqui. Só com referência mental aqui. Só pra, né, mostrar assim mais ou menos como é que fazer. Nessa concha ali que eu tô fazendo ela do outro lado, aqui, ó, eu posso fazer assim. Eu sei que a concha ela tem um triângulo e ela tem um círculo. E depois ela tem um outro triângulo. Então aqui eu vou trabalhar, ó, a composição dessa concha. Para encontrar ela. Pode ser que ela não vai ficar perfeita, mas ela não vai deixar de ser uma concha. Né? Certo? Tá. Agora eu tô pensando aqui como é que vai ser esse oceano. Eu gosto muito de trabalhar com formas de silhuetas, né, que vão fluindo assim, né? Com luzes, fios energéticos, né? São partes já da forma com que eu gosto de pintar, né? Com os elementos que eu coloco nas minhas obras. Então, talvez eu vou mudar esse elemento aqui, né? Eu vou inclinar ele para ele seguir um padrão também. Um padrão geométrico meu, né? No caso, o que eu tô vendo aqui agora. Vários telefones. Zoeira, gente. Minha criança interior agora deu pisada. Minha concha meio zoada. Dá uma olhadinha aqui na referência, assim, pra mim não temer. Marta lá. Aqui são eles. E eu vou fazer um sol. Não sei se vocês preferem que seja de noite ou de dia. Eu acho que eu prefiro que seja de noite. De noite. É. Bom, sol do noturno. Alguém vota ao contrário. No centro eu coloquei uma concha, né? Ela tá com a abertura dela aqui. Na lateral direita. Tem mais duas conchas menores. Formam quase uma meia lua, né? Formam praticamente uma espiral, né? Também. Do lado esquerdo tem fios de energia, pontos de luzes que saem pela lateral da concha, por detrás dela. Ainda não sei, porque é uma obra que não tava no script, mas tava fluindo já as primeiras visões dela, assim, as primeiras insights. E no fundo tem uma linha do horizonte, né? Ficando lá. Vocês então preferem que seja de noite. Claro, então. Trabalhar da noite. As
cores agora. Cada um de elementos. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma bandeja de coisa de supermercado. E aí coloca um pouquinho de cada tinta. Eu vou colocar magenta, amarelo de cardio médio, azul da Prússia e branco. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu organizo essas coisas. Um instante. Vou pegar o abridor para abrir a tampa. Beleza. Tem um pano. É bom que vocês terem, mesmo que vocês pintem com lápis ou com giz. É legal ter um pano de papel. Vocês podem mexer com água, principalmente. Uma coisa que acontecia bastante comigo quando eu era criança é que eu tinha aquele kit da Faber-Castell com um lápis aquarelável e eu sou nas mãos. Então, depois que eu pintava, eu suava e aí manchava todos os meus trabalhinhos. Era muito triste, eu ficava muito frustrada. Sim. Daí é a mesma dica que eu dei pra Gabi, assim, utilizar uma outra folha. No caso da aquarela, tem que ser uma folha mais grossa, né? Gente, das tintas, dos pigmentos assim que são utilizados, o azul da Prússia, ele é o pigmento mais forte que tem na paleta. Então a gente maneira assim, na hora de usar o azul da Prússia. Ele é bem forte, assim, né? O pigmento. Mais saturado que os outros, vou usar essa palavra. Bom, eu uso assim, né? Separo. Longe. Tá? E aí, vou colocar um branco. Tá. Aqui nós temos as primárias, né? Então, se eu usar o vermelho, que é o vermelho magenta, no caso, em um pincel. Tentar não poluir as cores, né? Que é não manchar as cores. Então, na amostra. E pegar o amarelo. E eu misturar. Eu vou ter o laranja. E aí, gente, é aqui, ó, o segredo, ó, pra fazer o vermelho. Eu vou encontrar as cores, né? Eu encontro elas. Não tá muito nítido na câmera, mas aqui em cima já está vermelho, né? Se eu botar um pouquinho mais de magenta, então eu consigo um tom de vermelho. E aqui, olha, então, bom, as misturas das cores, né? E, é claro que a gente não precisa se prender, né, a uma paleta de cores. Pode usar, claro, aquilo que a gente tem, óbvio. Mas essa é uma das formas, né?
eu simplesmente falei pra vocês, sou muito fiel a essa paleta, eu gosto bastante de trabalhar com ela. Na tinta acrílica, no caso. E, bom, alguns casos eu utilizo outras tintas, né? No caso, teve um teste que eu fiz uma tinta PVA, recebi umas tintas para fazer um teste. E aí o pessoal não conhece o magenta, normalmente, assim, acaba não conhecendo, aí enviaram vermelho. Né? Mas eu gosto bastante de trabalhar com esse, aqui tá o vermelho, né? Bom, vamos fazer um verde, então. Então aqui tem um amarelo. Não vou fazer tanto verde, na verdade. Vou deixar esse amarelo do ladinho, vou usar aquele lá. E, bom, eu pego um pouco do azul. Como vocês podem ver, que eu falei pra vocês, bem pigmentado. Eu peguei uma gotinha mínima do azul pra fazer esse verde aqui. E ele tá fortíssimo, ó. Tá. Beleza. Agora a gente faz o violeta, o roxo. Então eu pego o magenta. Eu gosto bastante de roxo, né? Então vou fazer aqui. E o azul tá por cima. Olha só, eu falei pra vocês que ele dá um roxo lindo. Olha. Aqui a câmera não pega muito bem o roxo. Vou botar um pouquinho mais de magenta aqui pra fazer um mais claro. Né? Fica. Acho que eu posso ligar aqui, vai ficar melhor. Peraí. Melhorou? Sim. Ó. Ai, gente. Certo? Bom, aí agora a gente faz as outras cores, né? A gente tem um terra de cena queimada, então que é o laranja e o violeta, né? O roxo. Então eu venho aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ó. Beleza. Terra de siena queimada, tá? Ele é um tom de marrom, tá? Certo? E aí a gente consegue fazer, ó, misturar o roxo com o amarelo. Vou pegar aqui esse aqui. Nós também vamos chegar a um tom de marrom mais escuro, tá? Olha. Consegue ver? É um marrom mais escuro. Certo? Se misturar os dois, então vai ficar mais bonito ainda. Acho que essa cor aqui é jacundá, acho que é jacundá. Se eu não me engano, tá? Beleza? Foi a Tainá que perguntou, né, sobre os tons de marrom. Tá aí os marrons, Tainá. Sim, dá pra fazer muitas variações de tons esferos, principalmente, né? Oi?
dá pra fazer muitas variações de tons de pele também, né? Com essas misturas. Com certeza. Dá para trabalhar com muita diversidade. Bom, e agora nós temos a sombra natural, que é feito com o verde e o roxo. Vou poluir um pouquinho aqui, mas não façam caso. Esse aqui é o que eu falei para vocês, que é o sombra natural. Ó. E conforme a gente vai adicionando, ele pode ser por exemplo, aqui tá pro verde, né? Mas, por exemplo, se eu for adicionar mais roxo, ele vai ficar cada vez mais pro azul, pro roxo, né? Então a gente vai encontrando, ó. Certo? E por último, eu vou ter que fazer um pouquinho mais de verde para mostrar para vocês o terra de siena. Ó, o pouquinho eu tô pegando de verde, de azul. E o tanto de verde que vai me render aqui. Aí eu misturo com laranja. E aqui eu encontro terra de siena, que é essa cor aqui. E é claro, que nem eu falei pra vocês, quanto mais eu adiciono de um, mais eu vou chegando a uma tonalidade, entende? Se eu quiser chegar nessa dali, que é o terra de siena, tá quase ali, ó. Eu preciso adicionar um pouquinho mais esse laranja aqui, ó. E um pouco mais do amarelo no verde, pra ficar exatamente igual aquela ali. Tá. Então, simbora agora. Ah, faltou uma única cor, né? Que é a mistura das cores. Então, eu misturo um pouquinho desse terra de siena, um pouco do terra de siena queimado, um pouco do sombra. E aqui eu misturo com branco. Vou adicionar um pouco mais desse aqui. E aí eu vou encontrando os cinzas assim. Ó, aqui eu já vou ter um. Misturo aqui. E eu vou encontrando os tons de cinza. Se eu quero, por exemplo, um cinza azulado, eu vou e adiciono um pouquinho do azul, um pouquinho do roxo, né? E aí eu já vou encontrando os cinzas. Certo? Bom, vamos lá. Como é noite, vou começar a pintar o fundo. O bom é a gente sempre começar pelo fundo, né? Vou mostrar pra vocês. Então, não estou mostrando. Aí. Quando a gente começa a pintar, a gente começar pelo fundo é muito importante, porque é mais prático, né, começar pelo fundo do que começar pela frente, pelos elementos da frente. Os elementos da frente, eles estão à frente, então eles não vão ser a primeira, vão ser a última coisa que eu vou pintar. E aí, eu gosto de usar a tinta acrílica, como eu estou mostrando para vocês, eu estou usando ela aguada, né? Eu gosto de utilizar ela com água. Cada um usa de um jeito, né? Cada pessoa usa de um jeito. Esse é o jeito que eu gosto de usar, um dos jeitos. Existem várias formas de pintar, né? Com tinta acrílica, tem formas que a gente começa. Primeiro a gente faz todo ele em tons de branco e branco não, perdão, de cinza e preto, né? A gente trabalha com sobreluz e só depois adiciona as cores.
Enfim, são várias as técnicas de pintura em acrílica, ou, enfim, outros materiais. Esse é um dos jeitos que eu gosto de pintar. Essa pintura assim mais fluida, né? Tá rolando um alvivaço. É sempre assim. E eu faço, né? Pintura de óleo. Gosto bastante. Não é sempre. Alguma dúvida, pessoal? Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar. Não se prendam também ao meu jeito de pintar. Mostrando aqui o meu jeito. Né? Alguma dúvida, pessoal? Como é que tá aí? Vocês estão pintando? Estão colorindo também? Deem sinal de vida. Eu tô finalizando o meu. Legal. Como é que tá sendo, pessoal, essa aula? Vocês estão gostando?
as dúvidas e depois. Sim, algumas coisas assim, que podem ser adicionadas, né? Algumas rotinas assim da complementar, né? No caso do azul, né? Eu posso trabalhar com a luz complementar depois, quando secar essa primeira camada de tinta, utilizando o laranja. É, que aí vai ter vai dar um acabamento assim bem, bem diferente assim, do que trabalhar só com a luz branca, né? Coloridas, né? Utilizar esse conhecimento, né, que agora a gente tem para colocar, né, nas nossas obras, práticas, né? Não ter medo, né, de tentar, de colocar, não se ater aos padrões, né, de trabalhar só com realismo, né, então, se não é o teu objetivo, né, estuda sobre a natureza, sobre o real, né, traz os elementos de lá para cá, né, enfim. Natasha, Oi? eu acho que essa música tá um pouquinho alta e tá um pouquinho difícil de ouvir o que você tá dizendo. Claro. Ficou assim no meu. Ai, que bonito. Obrigada, mas eu não gostei muito. Que legal. Por que tu não gostou? É porque eu também tento trabalhar no realismo, aí eu não consegui muito bem. E eu tinha pegado uma outra referência e não ficou parecido. Mas faz quanto tempo que tu começou a pintar? Oi? Faz quanto tempo que tu começou a pintar? Com. Como assim? Tipo, que eu fiz a arte ali ou. Não, quanto tempo assim tu tem te dedicado, assim? Tem, tem que pensar isso, assim, não se cobrar tanto, né? E pra te chegar se teu objetivo é o realismo, pra te chegar no realismo, tudo tem um tempo, né? E não
no momento que não gostou, isso é bom também. A gente busca querer ficar melhor, né? Naquilo que a gente está fazendo. Mas não seja tão cruel contigo, assim, né? Quando a gente, por exemplo, pensa. Como faz essa pergunta pra ti mesmo? Se fosse meu melhor amigo que tivesse feito esse desenho, como é que eu gostaria que ele se sentisse? Né? Como eu gostaria que ele se sentisse caso ele tivesse falado que ele não gostou, porque não achou legal, porque não chegou onde queria chegar nesse momento, enfim, né? Vamos continuar, né? Vamos continuar estudando. Não sei se isso serve para ti nesse momento, esse diálogo, mas espero que sim, assim, não se cobre tanto. O que tu tá fazendo é lindo. E com certeza quando tu olhar para trás, né, daqui, sei lá, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, e olhar esse desenho, se tiver guardado ele, tu vai se sentir bem, assim, vai pensar, nossa, olha só o que eu tava fazendo naquele momento, olha que bonito, sabe? É. Sim. É que o problema é que eu me comparo muito com o trabalho dos outros, sendo que os outros talvez estão há mais tempo trabalhando nisso. Aí é uma questão a tu se resolver contigo, né? É, com certeza, cada pessoa tá um tempo, né? Se eu me comparo com o outro, eu deixo de viver para ficar me comparando. Sim. Aí a gente não vai para frente. A gente não foi destrava. E aí nós estamos destravando, né? Essas aulas, eu espero que vocês estejam se sentindo destravados para tentar experimentar. E esse foi um dos objetivos, assim, né? No criar, a gente está chegando ao fim, semana que vem a nossa última aula, né? É destravar mesmo, certo? Ah, nós vamos ter que finalizar, né? Tá na hora. Mas eu vou gravar o processo de pintura dessa tela e vou encaminhar para vocês terem. Né? Não sei se eu vou conseguir colocá-la em tempo real, mas espero que vocês tenham gostado. Acho que é uma boa imagem para a gente finalizar a aula de hoje, né? Com alguma dúvida? Sim, não. Não, eu compreendi tudo. Eu vou entrar pelo meu celular pra tentar mostrar o meu desenho. Peraí. Oi? Eu vou entrar pelo celular pra tentar mostrar o meu desenho. Tá bem. No celular eu consigo mostrar melhor. Ah, agora eu consegui ver. Peraí, deixa eu desfixar isso. Que lindo! Ai, que linda a baleia! Que amor! Que legal ver os desenhos de vocês. É uma cachalote ou é uma jubarte? Que lindo! Parabéns!
Então tá, que legal. Fechamos então a aula de hoje com essa arte linda da Tainá. Que bom que vocês estiveram aqui, que bom que vieram. Se eu deixei a desejar em algum momento, né, nessa aula, vocês me desculpem, né? Espero que eu tenha conseguido passar o melhor possível. E, bom, até semana que vem, nossa última aula, vou ficar com saudades. Um grande abraço, uma ótima noite. Que bom, Luna, que bom que tu gostou. E então tá, até. Tchau, galera. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem, artistas.